Fala, gente, aqui é o Rogério Medeiros e eu ajudo casais a quitarem suas dívidas ou se organizarem financeiramente sem que precisem ser especialistas. Gente, hoje eu estou trazendo um assunto bastante polêmico, que é pobreza. Eu não sei se você sabia, mas existem alguns fatores sobre pobreza. Pobreza é um estado onde você se encontra, não quer dizer que você seja pobre. Ou o que eu quero explicar aí é que você se encontre nesse caminho e saia desse estado. Então assim, roda a vinheta aqui que eu vou te explicar os 5 fatores da pobreza. Gente, existem vários fatores para a pessoa estar no estado de pobreza, mas eu quero te explicar hoje os 5 principais estados da pobreza. E eu quero te falar agora do primeiro estado da pobreza. O primeiro estado da pobreza é o fato histórico. Nossa, Rogério, o que é o fato histórico? O que é que a história tem a ver com isso? A história tem a ver com isso, que é o seguinte: como é que você foi apresentado ao dinheiro? Como é que o casal foi apresentado ao dinheiro? Como é que começamos a imaginar a seguinte situação: um esposo que vamos dizer que ele é consumista e uma esposa que ela é conservadora ou poupadora. O que é que acontece quando esses casais se unem? Eles viram uma unidade, fazendo com que o seu comportamento consumista e o seu comportamento poupador, fazendo com que eles não consigam o quê? Progredir financeiramente, prosperar financeiramente. Por quê? Porque existe um conflito de quê? Um conflito de interesses, porque um está interessado em fazer o quê? Em consumir, e o outro está interessado em poupar. O que é que eu quero trazer com isso? Fatos históricos, como você foi apresentado ao dinheiro, como seu pai lhe ensinou sobre dinheiro, qual foi o comportamento dele com o dinheiro, qual foi o comportamento com as pessoas com que você interagiram sobre o dinheiro. O segundo fator da pobreza, ele se chama ignorância. Exatamente, a ignorância financeira faz com que a pessoa perca tudo. Quantas vezes você já viu pessoas que ganharam grandes prêmios na loteria ou ganhou grandes heranças e em 3, 4 anos elas conseguiram perder tudo? A ignorância financeira, ela está ligada diretamente à falta de controle, ou seja, de planejamento. Aí eu faço uma pergunta para você: você já fez o seu planejamento orçamentário, o seu e da sua casa? Você já tentou fazer isso? Você já conseguiu obter os resultados que você queria? Você também já pensou como é que vai ser sua vida daqui a 20 anos, ou seja, na sua velhice? A ignorância financeira faz com que as pessoas percam tudo. Quantas pessoas aposentadas elas precisam viver de ajuda dos seus filhos ou de parentes porque elas não conseguiram se organizar financeiramente durante sua vida? Elas não tiveram que inteligência financeira. O que é que elas tiveram? Ignorância financeira. Então, o fator da pobreza, o segundo fator da pobreza se chama ignorância. E o terceiro fator da pobreza, ele é um dos mais criteriosos que eu acho, dos mais sérios, dos mais destruidores, que é chamada a corrupção. O que é uma corrupção? Você mentir para pessoas para tirar vantagem, você enganar pessoas para obter favores, você subornar pessoas para não pagar, ou seja, para não consertar os seus erros. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dentro do casamento, quando existe essa coisa chamada corrupção, não existe o que? Prosperidade, existe o que? Pobreza. Mas de que forma como a gente pode analisar isso? Quando pessoas, existe uma coisa dentro do casamento, no lado financeiro, que se chama infidelidade financeira. A infidelidade financeira, ela é tão séria quanto a infidelidade física. Por quê? Porque ela traz a mesma destruição. O que eu quero dizer com isso? Você enganar o seu marido, sua esposa, para obter algo financeiro, você mentir sobre aquilo que você compra, aquilo que você não compra, você esconder as suas finanças para o seu esposo, sua esposa, significa que existe corrupção. E corrupção, ele sempre é um fator, é um estado de pobreza. Então, que hoje você comece a mudar esse tipo de comportamento, que hoje você comece a fazer projetos com seu esposo e com sua esposa. E vamos continuando, ainda tem mais 2. O quarto fator da pobreza se chama enfermidade. Quantas pessoas você vê que, por elas estarem enfermas, por elas não cuidarem da sua saúde, elas conseguem estar nesse estado de pobreza e às vezes até estado de ficar pobre? Por quê? Porque às vezes quando você está enfermo, você gasta todos os seus recursos para ter saúde e não consegue. Então imagine aquele
aquela pessoa que trabalhou muito a vida toda, economizou recursos e chega no final da vida, ela conseguiu ficar o quê? Doente. E aí ela teve que pegar todo aquele dinheiro que ela pensaria que ela iria aproveitar a vida, ela teve que fazer o quê? Gastar com remédios. Então é muito importante que você comece a cuidar da sua vida. Por isso que é muito importante que você comece a cuidar da sua vida saudável, que você comece a iniciar uma vida saudável. Para quê? Para que você comece a ter uns novos hábitos alimentares, de saúde, para que quando você chegue na sua velhice, você consiga usufruir, desfrutar, na verdade, de tudo aquilo que você conquistou. Porque não adianta você conquistar muitas coisas e não poder desfrutá-las. Por fim, o último item, que seria o quê? Que é um dos principais fatores da pobreza, que é o quê? A falta de fé, a falta de esperança. A falta de esperança faz com que as pessoas elas se paralisem, elas não consigam ser produtivas. E a gente está falando sobre pobreza. O que é pobreza? Pobreza é falta de produtividade. E o que é prosperar? É crescimento. Então o que é que a gente está querendo passar aqui de todos esses fatores? É que quando não existe esperança, quando pessoas que estão, vamos dizer assim, paralisadas, porque foram um dia desacreditadas, foram dizendo que você não era capaz, foram dizendo que você não conseguia, foram dizendo que você era burro, fazendo com que sua esperança ela fosse minada, foram dizendo que os seus sonhos não poderiam ser realizados, significa que você não tem vontade de quê? De progredir, fazendo com que sua esperança ela ficasse morta. E não se deixe ser enganado por essas pessoas que te falaram isso. Comece a mudar. Imagina que um casamento que o marido é consumista, o marido é alcoólatra. Então existe a falta de esperança. Então eu posso falar por mim. Imagina se minha esposa, porque eu tinha problema de alcoolismo, e se ela não tivesse esperança em mim, a gente hoje já não estava casado, a gente hoje não estava vivendo tudo aquilo que estamos vivendo hoje. Então fica esses 5 fatores de pobreza que você possa aprender, identificar, ter conhecimento, mas principalmente que você possa mudar esse cenário na sua vida. Você liga essa chave, vira essa chave. Quando você identificar algum desses fatores sobre sua vida, você já para e já muda esse estado para um estado de prosperidade. Prosperidade é crescimento, gente. Não é o volume de dinheiro que se tem. É isso que a gente sempre vem falando. Prosperidade é crescimento. E é exatamente por isso que a pobreza ela tem a ver com a capacidade reduzida de produzir algo na sua área financeira. Então que você consiga hoje converter tudo isso para algo que você realmente produza resultados. Então se você gostou desse vídeo, você dá o like aqui, se inscreve no nosso canal, e foi um prazer estar com você.